Olá, pessoal. Então, Jordelei gosta de começar o vídeo de preces desejando um bom domingo, porque está sendo publicado nos domingos, e é o dia de rezar, é o dia de preces. E nós estamos fazendo o estudo de preces que aparecem nos livros das obras subsidiárias. E o capítulo de hoje é o capítulo 7 do livro Obreiros da Vida Eterna, psicografia de Francisco Cândido de Xavier, pelo Espírito André Luiz. E esse livro, ele fala de uma missão espiritual, de um grupo de espíritos que se organiza para fazer um estágio numa instituição que está situada na zona densa, e a partir dos aprendizados que eles vão ter nesse estágio, eles vão participar de processos de desencarne. Então, na primeira metade do livro, que eles explicam muito sobre a instituição socorrista, né, que foi fundada pelo Frei Fabiano de Cristo, na zona mais densa, onde vários espíritos, então, são preparados para reencarnações compulsórias, mas, então, ao mesmo tempo, também tem muitos espíritos chegando do plano material. E o André Luiz, o padre Hipólito e a enfermeira Luciana, que são um grupo de estagiários que estão estudando, então, nessa instituição, participam do resgate de um padre que se chama Padre Domênico, que já estava desencarnado há muitos anos, alimentando ódio, alimentando rancor e revolta, querendo o seu lugar de padre que tinha sido absolvido pela confissão. E chegou lá do outro lado, ele não encontrou o céu que ele esperava, então ele estava numa situação assim bastante penosa. E a diretora da instituição, que é a irmã Zenóbia, ela então pede a ajuda dos amigos para poder resgatar esse afeto dela, né, que é o Padre Domênico. E a primeira parte do resgate dele é uma inspiração de uma leitura que é feita pela irmã Luciana, que é enfermeira, então ela estava acostumada a ver o quadro mental das pessoas enquanto ela era encarnada, e lá ela funciona quase como se fosse uma terapeuta médium, porque ela consegue ver o que está passando no íntimo da pessoa, mesmo quando ela está negando com as palavras, né? Então, nesse capítulo tem essa descrição do socorro, que tem uma leitura da mente do padre Domênico pela enfermeira Luciana, então ela vai vendo todas as situações de vida que ele foi deslizando e que ele acabou naquela situação, né, na zona densa. Depois, o colega dele, que é o padre Hipólito, que também é estagiário, começa a lembrar ele dos deveres, né, que não era só a forma, que não era só o ritual, que ele teria compromissos com a igreja, então, que ele não foi tão fiel, nem tão correto, igual ele estava afirmando. E aí, depois dessa sensibilização, é que a irmã Zenóbia, que é a diretora, chama a mãe, né, do padre Domênico, que tem um grande amor por ele, apesar de todos os erros dele, a se apresentar como uma energia amorosa que resgata. Então, esse é o contexto, né, de um resgate muito difícil, de um espírito muito endurecido, que estava muito resistente aos argumentos da equipe. Então, quase como se fosse uma reunião de desobsessão, só que toda no plano espiritual, né? E quando a mãe dele consegue tocar o espírito dele, ele quase que fica uma atitude infantil, né? Minha mãe me ajuda. Aí a mãe faz uma prece para inspirar o espírito dele a se refazer, que é essa prece que nós vamos estudar, né? Então, antes da gente passar para a prece, a gente podia iniciar o nosso estudo com uma prece. Tiago podia fazer uma prece, que eu vou me empolgando e vou falando, desculpa. Imagina. Convido todos a fecharem os olhos, elevar os pensamentos, respirar fundo. Amado Senhor, obrigado por mais uma vez permitir a reunião com esses irmãos que tanto trabalham para tentar levar esclarecimento e amor a todos que acompanham o trabalho do portal. Sabemos que este trabalho também se estende
a outras esferas. E desde já nos colocamos à disposição para servir da forma mais útil e mais amorosa, de acordo com as suas diretrizes. Que nossos olhos possam enxergar a sua luz, que nossos ouvidos possam escutar suas palavras e que o nosso coração possa sentir o seu amor. Obrigado por tudo, meu Pai, que assim seja. Que assim seja. Então, dessa maneira, né, centralizados e conectados, nós vamos poder apreciar a prece que o Fábio vai ler para nós. Esse irmão, né, o Domênico, ele estava num sofrimento grande, assim, e aí quando ele, como o Robson falou, quando ele se depara com a mãe dele, a Ernestina, né, acolhendo ele ali, depois de todo o trabalho que tinha sido feito também pela equipe espiritual, e aí ela pede para, né, convida ele a fazer uma prece junto com ela, e ela pede para ele ir repetindo cada frase ou cada palavra que ela vai fazendo, né, pausadamente, ele vai repetindo também, né. Então, nesse início aqui da oração tem umas repetições aqui de frases, mas depois a prece fica num contexto mais contínuo, assim, né. Eu vou ler aqui, então, a prece que é muito bonita. Então, a Ernestina começa assim e o Domênico repetindo, né. Senhor Jesus, Senhor Jesus, eis-me aqui, doente e cansado aos teus pés, doente e cansado aos teus pés. Compadece-te de mim, bem-amado pastor, de mim, ovelha desgarrada do teu rebanho. Ofuscou-me o brilho falso da vaidade humana. A ilusão terrestre embotou-me o raciocínio. O egoísmo enrijeceu-me o coração e caí no precipício da ignorância como leproso do sentimento. Tenho chorado e sofrido amargamente, Senhor, minha defecção espiritual. Mas eu sei que és o divino médico, dedicado aos infelizes e transviados do caminho. Por piedade, livra-me da prisão de mim mesmo, liberta-me do mal resultante de minhas próprias ações, faze que meus olhos se abram à luz divina. Nutre-me com a tua verdade soberana, ampara-me a esperança de regeneração. Senhor, dá-me forças para ressarcir todas as dívidas, curar todas as chagas, corrigir todos os erros que se acham vivos dentro de mim. Perdoa-me, concedendo-me recursos para o resgate, não me deixeis entregue aos resquícios das paixões que eu mesmo criei impensadamente, favorecendo-me com as tuas repreensões silenciosas nas situações disciplinares e, sobretudo, benfeitor sublime, retribui aos teus servos que me auxiliam nesta hora, conferindo-lhes renovadas bênçãos de energia e paz, a fim de que auxiliem a outros corações tão extenuados e caídos quanto o meu. Jesus, confiaremos em tua compaixão para sempre. Assim seja. É importante a gente compreender algumas informações passadas na oração. A espiritualidade tem nos falado tanto sobre nós somos aquilo que pensamos ser. Ela tem falado tanto sobre que a prisão, né, que o local de destino será pela nossa consciência, né, pelo aquilo que nós criamos. E que o conhecimento por si só não liberta, mas às vezes ele pode até aprisionar. E a gente vê nesse caso muito específico, aonde um trabalhador que levava a sua palavra, quando rezava quando fazia suas cerimônias, que trabalhava no trabalho
da confissão, e isso foi o que mais pegou ele, porque ele havia sido absolvido dos seus pecados. Porém, internamente não. E quando se depara com a realidade daquilo que pensamos, muitas vezes não conseguimos acreditar ou crer no que nós criamos ao nosso redor. Nos bons anos que tenho trabalhando em casa espírita e participando de grupos mediúnicos, mais de uma vez eu pude presenciar cenas muito parecidas a essa, aonde palavra alguma conseguia penetrar como informação libertadora. Quantas e quantas vezes argumentados fomos por irmãos muito mais hábeis no intelecto e principalmente nos conhecimentos doutrinários, tanto do espiritismo como das demais crenças religiosas. E sempre o que movimentava o término do trabalho não eram as palavras, era aquilo que realmente brotava da ação, do interesse despretensioso dos auxiliadores físicos que ali estavam, mas acima de tudo dos espíritos que estavam envolvidos naquele processo de resgate. E todas as vezes em que se aproximaram mães, pais, filhos, a energia é extremamente contagiosa. E veja a doçura de uma mãe a falar muito devagar e pedir que o filho repetisse. Até o ponto que ele entende a energia, porque ele recebe a energia, de se reconectar uma vez mais com o amor, se reconectar com Deus, se reconectar com Jesus. E então ele começa, na prece, falar do seu caminho, da sua trajetória, falando dos abismos, dos lugares por onde esteve, das prisões às quais se envolveu, tudo de uma ordem e muito lógica, mostrando que não teve o julgamento, a não ser dele mesmo, colocando ele naquela condição. Então, nesse momento, a prece sai como a gente tem falado aqui, do coração, da dor que brota, mas brota para libertar. É como um botão de rosas, que no início ele é tão pequeno e apenas verde, por estar coberto pela cápsula das folhas ainda. E do nada aquilo vai surgindo e em poucos dias, ou nesse caso em poucos momentos, né, que para o tempo espiritual é longo, para nós aqui no campo físico é longo o período, mas no mundo espiritual isso é um processo muito rápido, muito assertivo. Vira uma flor, e aquela flor desperta por um único sentimento de amor. Desde que a gente começou a gravar essa série de preces, né, eu tenho percebido que o grande exercício que a gente tem praticado é justamente esse, de treinar essas fibras do coração, né? E não necessariamente com sentimentos agradáveis. Tem hora que o sentimento que desperta é dor, tem hora que o sentimento que desperta é perda, tem hora que o sentimento que desperta é irritação, mas são os sentimentos que acordam a nossa energia e que fazem a gente movimentar o nosso espírito, né? E a partir dessa movimentação, a gente tem esse desejo de comunicar isso, o desejo de conectar com algo, ou alguém, ou com o alto para falar sobre isso, e aí automaticamente aparece a prece, né? Então, por mais que esse estudo começou como algo bastante acadêmico, né, da gente ler o capítulo 27, da gente ver parte por parte, tentar falar de cada trecho, sempre a gente cai nisso, né, sobre como treinar o nosso sentimento para fazer a prece de uma maneira sincera e de como isso movimenta a nossa energia espiritual.
E esse capítulo especial é muito fácil de você visualizar as cenas, né? Porque tanto a enfermeira que faz a imagem, a leitura mental do Domênico, como o André Luiz são narradores muito ricos, né? Então eles descrevem a cena com uma série de detalhes que faz você enxergar a cena, e aí fica muito fácil de você se mobilizar emocionalmente pela cena e compreender como aquilo transformou aquele espírito e como aquilo pode transformar o nosso espírito também na hora da prece. Domênico, antes de passar para o plano espiritual, ele recebe né, não sei se é a extrema unção, né, mas ele recebe o perdão, né, de um colega que era padre também e tal. E aí, por isso que ele, de certa forma, quando se vê no plano espiritual, vivenciando as próprias dores, os próprios medos dele, né, os desequilíbrios mesmo que ele passou na vida, ele fica totalmente desequilibrado, né? Porque onde que está o céu que eu sempre tanto ouvi dizer, né? E eu como um sacerdote, né? Para ele deve ter sido muito difícil, né? E aí, né? Ele vai se afastando de Deus, ele fica indignado, né? Por se ver naquela situação, né? Num local sombrio, num local que não era aquele que ele estava acostumado a escutar dentro da instituição igreja. E aí, através da prece sentida da mãe dele, Lina, que ele vai acompanhando passo a passo, né, palavra por palavra, internalizando aquelas noções aqui ela até fala aqui, né, que, né, por piedade livra-me da prisão de mim mesmo. Pô, isso aqui é muito lindo, né? É uma prisão, né? Me lembra até daquele outro vídeo das auras encapsuladas, né, que a gente estudou, né? Mas é uma prisão interna mesmo, né? Ela vai quebrando essa cápsula aqui que ele está, né? Ainda mais, né? Quebrando até que chega no ponto aqui que ele se sente aliviado depois da prece, né? E é muito lindo todo esse capítulo aqui. Como o Robson falou, ele vai desenhando de uma forma ali muito inteligente no capítulo e a gente se vê dentro da situação mesmo que foi vivenciada por esse irmão. É muito, muito interessante mesmo. Vale a leitura. Como é lindo, né, o sentimento e a energia que uma prece feita do coração emana, né? Eu não sei vocês, assim, mas eu daqui ouvindo a prece do Fábio, dá vontade de chorar, cara. Assim, você sente a energia que a pessoa que fez a prece emanava naquele momento para aquela padre, né? Enfim, para aquela consciência que estava ali em sofrimento. E foi uma conexão feita a partir do coração. Nada mais que isso. Como o Fábio bem colocou ali, a gente vai treinando, né? Eu sempre tive, e por conta da minha formação religiosa, uma grande dificuldade em fazer prece. Porque através dos dogmas você é condicionado a fazer uma prece formatada. Eu nem sabia o que a prece significava, mas eu repeti durante anos aquela prece. Repetia, sem entender de fato que aquilo estava acontecendo. E eu lembro que um pouco antes de eu casar, quando você casa na igreja católica, você é convidado a fazer um curso, né? E eu lembro que o padre que deu o curso pra gente, ele ensinou o porquê de cada ponto da prece, por exemplo, do Pai Nosso. E aquilo foi um primeiro ponto libertador. Eu vi a grandiosidade daquela oração. E depois que eu tive contato com o portal, através do Judelei e dos mentores, eu já falei isso aí pro Jorge, foi nesse trabalho que eu comecei a aprender a fazer uma prece. Vocês até me desculpem pela prece inicial, não sei, tentei ser o mais honesto e sincero possível. E simples também, mas eu acho que o ponto mais importante, que é o que eu queria compartilhar aqui na minha fala, é que não importa muito
o formato daquilo que você está falando. Não tem muita importância a beleza do texto em si, ou a fluência das ideias, ou a cadência enfim, daquilo que está sendo dito, mas o mais importante é aquilo que está saindo dentro de você, dentro do seu coração naquele momento. Se você conseguir ser honesto contigo mesmo, no momento que você está fazendo a prece, e tentar conectar com você mesmo naquele momento, eu não vou mentir para mim, eu não vou me enganar e eu vou falar com o meu coração aquilo que eu gostaria de falar para mim mesmo. Eu acho que você vai ter um êxito assim muito grande e vai te levar para um patamar de felicidade que hoje eu consigo sentir. Se a gente fosse falar das nossas experiências desobsessivas, né? E autodesobsessivas, não podemos esquecer desse detalhe. A gente entenderia muito sobre muitas coisas. Mas eu falo por mim, a tua prece estava linda, estava cheia de verdade e de uma transparência incrível. Transparência essa que eu tenho certeza que o irmão que ontem esteve muito presente em nossas vidas, é o irmão desencarnado que ontem esteve muito presente nas nossas vidas, recebeu quando tu acolheu ele. Porque ontem o primeiro acolhimento direto foi o Thiago que fez. E a gente não estava trabalhando, para que vocês entendam, nós não estávamos trabalhando assim. Simplesmente cada um nas suas casas foi visitado por esse querido irmão, ao qual eu e o Robson batizamos, né, Robson? Demos um nome a ele, em função de um livro que eu recomendei a leitura, e esse livro, o Robson disse, não, eu vou colocar esse nome nele. E ele se chama Júlio César para nós. Né? Então, para nós, quando a gente fala do Júlio César, é esse querido irmão. E o Thiago, ontem conversando com ele realmente fez o trabalho de irmão e de pai. Abraçou. E não foi através da prece, foi através do coração. Que naquele momento ele não queria ouvir nada, então só tinha uma solução: abraçar. E o Thiago me relatou isso. Então eu estou sendo um pouco fofoqueiro das nossas conversas, mas é um bom exemplo. Quando a gente não sabe o que falar, abraça, ame, se entregue, porque a energia que sai dali é uma prece. É uma prece. Eu ia dizer matador, mas é que daí não pode, não combina o... Encerramos assim então esse vídeo de hoje. No próximo vídeo nós vamos estudar a segunda parte desse mesmo livro, que tem a prece depois que eles cumprem a missão, uma prece que a gestora da casa, né, a gerente da casa, expressa toda a sua gratidão a Deus por ter conseguido tantas vitórias espirituais. Então também outra energia diferente que a gente pode expressar pela prece. Então até o próximo.